Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, amém? Que bom que mais uma vez nós estamos na casa do Senhor, né, irmãos, para louvar o seu santo nome. É o melhor lugar que você poderia estar, não se engane, na presença de Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos vivos, respirando, com saúde. São detalhes que muitas vezes passam batido nas nossas vidas, mas que nós devemos agradecer todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui, para agradecer esse Deus, para ouvir Ele falar, para estar atento à sua palavra. E eu convido a meus amados irmãos a abrirem as suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27, diz assim a palavra do Senhor: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora eu quero que meus irmãos vá para o capítulo 2, versículo 7. 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No mesmo capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Amém? Meus queridos, hoje é um culto da família. O culto da família tem sempre um tema voltado para a família. E talvez você já tenha ouvido muitas e muitas pregações a respeito desse tema. Uma coisa interessante que o apóstolo Pedro dizia para as igrejas era que, embora as pessoas tivessem conhecimento de tudo a respeito da palavra de Deus e da pregação, embora elas estivessem firmadas no conhecimento da verdade, ele nunca iria deixar de falar essas mesmas coisas. Então, muitas vezes, nós precisamos ouvir as mesmas coisas. Porque o conhecimento só se torna importante na nossa vida, ele só é produtivo na nossa vida quando muda o nosso comportamento. Então, não adianta você conhecer e não tomar nenhuma atitude em relação àquilo que você conhece. Então, o conhecimento ele só vai ter valor se ele mudar o nosso comportamento. Então, o texto que nós lemos vários versículos para narrar aqui a formação do homem, o início de tudo, o início da família. E fica bem claro, como o Alf falou aqui no início, na abertura, que é uma instituição bem antiga. Deus instituiu família muito antes do pecado, ainda no jardim, foi instituído dessa maneira. Então foi criado ali pelo próprio Deus, estabelecida com o objetivo de acolher o ser humano, de nutrir, de proteger, para que esse ser ele venha a ter uma identidade e um destino. E essa instituição a qual o Senhor tem tanto apreço, a qual o Senhor Deus tem tanto carinho, nesses últimos dias, não somente nesses últimos dias, mas desde muito tempo, mas agora de forma mais cerrada,
tem sido atacada pelo inimigo fortemente. Parece que há uma ação do mundo espiritual contra as famílias, há uma força maligna direcionada contra as famílias. Tentam a todo custo destruir as famílias, deturpar o projeto original de Deus, desestruturar o projeto original de Deus. Ao longo dos anos nós temos visto sendo criadas muitas leis, muitos mecanismos para enfraquecer, para dissolver casamentos. Além de tudo isso, tentam de maneira insistentemente deturpar a mente das nossas crianças, confundir as nossas crianças. E por último, agora o inimigo tem tentado até contra a vida das nossas crianças. Para você ver o quão é para o inferno importante destruir as famílias, de alguma forma atingir essa base da sociedade. E quando acontecem essas tragédias, como aconteceu naquela creche lá, a cidade lá do sul, as pessoas ficam se perguntando, uma pergunta recorrente: aonde está Deus? Aonde estava Deus que não viu? Aonde estava Deus que não evitou aquilo tudo? Essa tragédia que trouxe tantas dores, sofrimento para as famílias. A resposta, irmão, é que Deus estava no mesmo lugar de sempre. Deus estava no mesmo lugar quando decidiram tirar ele das escolas. Deus estava no mesmo lugar quando decidiram proibir a oração nas escolas. Quando decidiram dizer nas escolas: Deus te abençoe. As pessoas têm que entender que Deus, a presença de Deus no ambiente, usa luz. Deus é luz. E quando se retira a luz de um ambiente, irmão, o que é que reina? As trevas. E quais são as obras das trevas? Quais são as obras do diabo? Uma delas é matar. Então as pessoas deixaram Deus de lado, tiraram Deus da jogada, tiraram a luz das escolas. E quando as trevas reinam, as pessoas ficam se perguntando: aonde está Deus? Infelizmente, nós estamos vivendo, irmão, numa sociedade dissoluta, né, que virou as costas para o Senhor, que não quer saber da sua palavra, que não quer saber da sua verdade. Hoje, cada um tem a sua própria verdade. Hoje, cada um acredita naquilo que quer. Tem a verdade dentro do seu próprio entendimento. Ninguém quer saber mais de Deus. O apóstolo João dizia em João 3,19 que a luz veio para o mundo, porém o homem amou mais as trevas. Isso é um fato, isso é uma verdade. Mas aí os cristãos, como é que fica? Onde estão os cristãos? Os cristãos que têm a palavra de Deus como verdade absoluta. Onde fica nós? Qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? Nós, como cristãos, irmão, devemos lutar contra as artimanhas do diabo. Devemos tomar posse da palavra de Deus e não ficar calado enquanto o inferno ganha terreno. Nós somos a igreja do Senhor, estabelecida por Cristo. E Ele prometeu que contra as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Então a igreja, diante disso, não pode ficar calada. Ela tem que falar, ela tem que proclamar o evangelho, ela tem que proclamar a verdade. Ela tem que levar a verdade às famílias. Não devemos olhar apenas e ver o inimigo ganhar terreno. Nós devemos ir adiante. Nós devemos marchar. Porque a vitória da igreja, ela é garantida. E uma outra coisa, irmãos, que nós devemos perceber, isso é nítido, é que não tem nenhuma instituição no mundo que defenda a família, que defenda a preservação da família, do que a igreja. Somente a igreja é que defende a família, que defende os princípios estabelecidos na palavra de Deus para a família.
porque nós entendemos que a família, ela é essencial, ela é uma base essencial da sociedade, da própria igreja. Aqui tem muitas famílias. E essas famílias fortes, como o Aleph disse, ela vai refletir uma sociedade forte. E a família forte, ela tem que ter Deus, ela precisa de Deus. As pessoas têm que entender isso. Josué, depois de já velho, ter estabelecido ali todas as tribos de Israel na terra prometida, ele vai trazer à memória do povo novamente os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, se para vocês não interessa, se vocês acharem ruim seguir o Senhor, continue aí seguindo os deuses dos pais de vocês, dos nossos antepassados. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Deus de Israel. Então, as famílias precisam entender isso. E agora nós entendemos que esse projeto, que é a família, ele tem um autor. O projeto, ele não é anônimo. Ele tem um dono. Alguém idealizou o projeto família. Deus é esse autor. Deus idealizou esse projeto. E o projeto de Deus, ele precisa ser refletido nos lares. Mas porque em muitos lares não é refletido? Porque Deus não está ali. Porque Deus foi tirado de lado. Porque Deus não tem espaço em todos os lares. Deus não é entronizado em todas as casas. E é por isso que muitas vezes você vem para um culto desse e ouve dizer: a sua família é um projeto de Deus. Mas parece mais um campo de batalha, parece mais uma guerra, não tem paz, não tem sossego. Mas é porque falta o autor do projeto na sua casa. Falta Deus no seu lar. No Salmo, Miguel, 127, versículo 1. Olha o que diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, o projeto é dele. Se ele não edificar ali a casa, a família, o nosso trabalho vai ser em vão. Nós não vamos ter sucesso. As pessoas precisam entender essa real necessidade da presença de Deus nos lares, a começar pela nossa própria vida, a começar pela vida individual de cada um. O que é que o texto diz? Se ele não edificar, em vão trabalha. Mas por quê? Porque o projeto é dele, gente. O projeto é dele. Eu não posso, você não pode edificar algo que você não criou. Nós não podemos edificar algo que nós não conhecemos. É Deus. É Ele que vai nos dar essa graça. É Ele que vai edificar a nossa casa. Ele é a pessoa mais adequada para fazer isso, porque Ele é o autor do projeto. O casamento como instituição divina, do qual o próprio Deus, Ele deseja fazer parte. Ele quer estar presente. Mas em muitos lares, Ele não encontra espaço. E o que acontece é que muitas famílias, por ter negligenciado essa presença de Deus, negligenciaram esse importante ser dentro dos seus lares, se distanciaram de Deus e estão doentes. E essa doença, ela começa a ser corroída na base, no casamento. O inimigo, ele vai tentar destruir a sua família, a minha família, começando pelo casamento. E sobre casamento, irmão, onde tudo começa ali, como nós vimos, é o pontapé inicial para a construção de uma família. Deus, ele estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu um modelo para que possamos iniciar a construção de uma família. Eu quero que você abra a sua Bíblia, mas bota aí, Miguel. Gênesis capítulo 2, versículo 24.
Aqui nós vamos ver o padrão de Deus para o início de uma família. Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse aqui é o padrão de Deus. Esse aqui é o que Deus quer. E mais tarde, Jesus vai completar esse versículo aí, dizendo que o que Deus uniu não separe o homem. Mas aí a pergunta que fica, esse padrão tem sido obedecido na sociedade atual? Será que as pessoas estão fazendo desse jeitinho aqui, esperando, casando, depois indo morar com sua esposa, bem certinho? Não, irmão. Hoje o mundo está fazendo o inverso disso aqui. O pessoal estão se tornando uma só carne com a mulher, se unindo a ela e levando para a casa dos pais ou dos sogros. Estão fazendo o inverso. Aí eu pergunto, tem como dar certo, irmão? Você começar um negócio todo errado? As pessoas hoje não namoram, já vão direto para o ato, depois se unem, a pessoa fica grávida, vai morar com os sogros e começa a tribulação, porque não há nada mais atribulado para um casal do que não ter a sua intimidade, do que não ter o seu cantinho, nem que seja uma sala, um quarto e um banheiro. Quem aqui já passou por isso sabe do que eu estou falando. Eu já vivi 2 semanas, enquanto a minha casa, a gente fez uma pequena reforma, e quando eu casei, eu passei 2 semanas morando na casa do meu sogro. E o maior tormento da minha vida era o momento de ir ao banheiro, porque eu tinha que passar pela sala. Irmão, é terrível. Você não tem uma intimidade, sabe? Você viver ali como, até falei aqui uma vez, olhar ali se tem alguém espreitando para poder passar, você não pode falar nada, a sonoplastia da intimidade é zero. Alguém entendeu, né, irmãos? Amém. Então, é difícil. Então, quem casa quer casa realmente. E as pessoas estão fazendo o inverso do que Deus estabeleceu. Então, o casamento é estabelecido por Deus, a união de um homem com uma mulher, que por amor se une em matrimônio. Isso, irmão, é a ideia do próprio Deus. Saiu da mente de Deus, de unir um homem e uma mulher. Como nós vimos no versículo, Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que pensou isso, irmão. Não foi Adão que pensou em esposa, que pensou em filhos. Não. Quem tomou a iniciativa foi Deus. Ele observou a solidão de Adão, ele observou a necessidade de Adão e solucionou o problema de Adão. E agora eu queria chamar a atenção dos jovens que estão aí nos seus, a flor dos hormônios, querendo casar e tudo. Esperem em Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus agiu na vida de Adão sem ele pedir. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Adão pedindo uma esposa. E olha que Adão deve ter olhado ali para os animais e cada animal tinha o seu par. O boi lá com a vaca, o leão com a leoa, né? E o Adão não tinha ninguém. Você acha que Adão não percebeu isso, irmão? Claro que sim, mas em nenhum momento Adão diz assim, Senhor, e cadê o meu par? Como é que vai ficar a minha vida? Todo mundo aí tem um par, todo mundo está se dando de bem e eu nada, não é assim muitas vezes? Os jovens, eles são muito influenciados por isso. Na minha escola todo mundo namora, todo mundo fica, e eu ficando para trás. Aí eu tenho que arranjar alguém. Não, irmão, espere em Deus, tenha paciência. Adão não cobrou nada de Deus, mas Deus viu a necessidade dele. E Adão, ele foi dormir. E quando ele acordou, irmão, ele teve uma surpresa. Imagina só.
Então, o que eu tenho para dizer para os jovens é o seguinte, irmãos: vá dormir, descanse. Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando ao seu favor para dar o melhor para você. Não dê um passo maior do que as pernas, principalmente nessa área. O Senhor tem o melhor dele para a sua vida. Basta você descansar e esperar nele. Mas eu tenho uma outra observação para você, jovem. Cuidado com as exigências. Não seja muito exigente, senão o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Muitas vezes você vai orando e Deus vai mandando as oportunidades, e você está ali exigindo demais. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Lembre-se de uma coisa: tinha um rei no pasto, fedendo a ovelhas. Tinha um rei no pasto, fedendo a ovelhas. Então não é o ambiente, não é o lugar que a pessoa mora, não é o lugar que a pessoa trabalha. Muitas vezes você está desprezando um rei e nem sabe. Muitas vezes é um homem de Deus e nem sabe. Então fique atento, ore, fique com as suas antenas espirituais ligadas, porque o Senhor há de mandar, de enviar um presente de Deus para a sua vida no tempo certo, amém? Então, voltando aqui, o casamento é algo desafiador, porque consiste na união de duas pessoas que são totalmente diferentes, cresceram em lares diferentes, cultura diferente, gênero diferente, gosto diferente, e no entanto se uniu para cumprir e levar adiante o propósito do Senhor. E precisa de muita graça para que isso dê certo. E também o casamento não é só a festa, porque muitas vezes a gente foca no casamento como sendo uma festa. E muitas pessoas casam com uma festa bonita, cara. Eu lembro que a gente foi no início, há uns anos atrás, fomos convidados para um casamento e era um negócio bonito, chique, e nós tínhamos acabado de casar, e a gente ficou comparando com a nossa festa. Rapaz, era uma chiqueza medonha. Era tão importante, era tão chique, que a gente passou o tempo todo no casamento e a noiva não teve nem tempo de chegar perto de nós, de tanta gente, de tanto glamour que rodeava aquele ambiente. E nós tínhamos acabado de casar há um mês atrás, uma festazinha simples para a família, alguns amigos, mas o nosso casamento perdura até hoje. E o dessa pessoa lá só durou 1 ano. Entende, irmãos? Então não é a festa. A vida não é uma festa. A festa, ela marca o início de uma vida a dois. O melhor está por vir. Eu não estou falando da lua de mel. Eu estou falando da vida compartilhada, do cotidiano, do casamento na prática, onde os casais precisam ter equilíbrio e saber administrar os momentos bons e os momentos difíceis. E para isso nós, cônjuges, precisamos ter dois atributos de Deus. E aí você precisa buscar esses atributos de Deus: graça e misericórdia. Mas para quê, irmão? Graça e misericórdia para renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades. Graça e misericórdia, meu irmão, para perdoar. Graça e misericórdia para suportar. Graça e misericórdia para ser paciente. Graça e misericórdia para aprender a dividir a vida com o outro. Para abrir mão da sua individualidade. Porque tem pessoas que parece que casam e é só ele agora. Ele não presta conta com ninguém, ele não dá satisfação a ninguém, ele não diz para onde vai, ele não diz que hora volta. Ele quer sair sozinho com os amigos como se estivesse solteiro. A individualidade tem que morrer, irmão. Os dois se unem e viram um. Graça e misericórdia para desenvolver uma alta capacidade de gerenciar crises. Porque surgirão as crises. Então os cônjuges precisam propor no seu coração e cumprir tudo aquilo que prometeram
diante do altar. Amar, respeitar, ser fiel todos os dias de suas vidas, até que a morte os separe. Esses são os votos tradicionais que eu creio que quem casou, nem que seja no civil, você repetiu essa fala. E para isso você precisa do autor do casamento, você precisa do autor desse projeto, porque viver o projeto de Deus é um desafio. O casamento, ele tem vários desafios. Eu destaquei aqui 2 para a gente conversar essa noite. Eu vou dar uma carreirinha aqui porque o tempo ali não se converteu ainda. Então assim, olha, quais são os desafios de estar casado? Quais são os desafios de viver o projeto de Deus na prática? Irmãos, são muitos desafios. A vida conjugal é desafiadora, sim. Se você não gosta de desafio, irmão, não case. Não case. Vale a pena? Vale. Se não valesse, até quem não pode, está querendo aí. Mas vale a pena. Mas aí precisa da graça de Deus, você precisa de Deus, do autor do projeto, para ele lhe dar graça para você construir junto com ele esse projeto que é o lar, que é a família. Porque como qualquer projeto de vida, o casamento ele precisa de dedicação. Porque quem almeja passar num concurso público, por exemplo, vai se dedicar ali com afinco, a estudar, dias e noites, para obter ali o êxito na prova, para ser bem sucedido. Alguém que deseja ter sucesso nas suas vendas, vai se dedicar ao máximo a atingir as suas metas. Da mesma forma, é no casamento, que vai exigir dos cônjuges muita dedicação, muito empenho, muito planejamento, importantíssimo, e muita garra para vencer os desafios juntos. A Bíblia fala que Jesus disse que no mundo teremos aflições. Isso também vale para a vida conjugal, irmãos. Porque as aflições poderão atingir a nossa casa, a nossa vida conjugal, e poderemos entrar em conflito com o nosso cônjuge, pode ter ali uns atritos, mas esses conflitos eles não podem ultrapassar o campo ideológico, que é o campo das ideias, da discussão ali, por opiniões, nada de agressão, seja ela física ou verbal. Nesses momentos agora tem que entrar um fator de muita importância no casamento, que é a comunicação, o diálogo, que é um dos primeiros a se desfazer ou deixar de acontecer no casamento, é a comunicação. Tão importante para os cônjuges a comunicação, e logo nas primeiras crises é o primeiro que é cortado, a comunicação. Então, se dentro de um lar existe um bom diálogo, certamente os problemas que surgirão serão tratados e enfrentados com sabedoria e com serenidade, para que se evite aquelas tensões desgastantes. Então, os casais precisam de diálogo, mas não é qualquer diálogo, é um diálogo assertivo, porque quando esse diálogo ele é assertivo, ele vai produzir bons frutos, isso é um fato. E eu quero mostrar para você um exemplo de diálogo na Bíblia aqui, de qual a importância do diálogo. Ô Miguel, vê aí para mim, Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Amém? Irmão, diz assim, olha. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-los um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aqui está falando de, depois do dilúvio ali, o povo se multiplicou, e chegou num vale, e esse povo queria construir ali um monumento, que tocasse o céu, para a glória do homem. E disseram: olha, vamos construir isso. Vamos. Como é que vai fazer? Vamos fazer tijolo. Primeiro vamos fazer os tijolos. E todo mundo foi fazer telha. Não. Todo mundo foi fazer tijolo. Falavam a mesma língua. Isso quer dizer, a língua é entender idiomas. Mas uma mesma fala que a Bíblia diz aqui, quer dizer uma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Não tinha ninguém pensando ali em fazer telha quando era necessário fazer tijolo. O povo estava focado no mesmo propósito. E tinha um entusiasmo, e tinha um ânimo para construir aquilo. E Deus, ele vai descer, a Bíblia diz que ele desce. Então, versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora, e não haverá restrição para tudo que eles intentar fazer. O que é que Deus está dizendo? O povo está unido, o povo tem união, o povo está em unidade, o povo está em acordo, tem comunicação, tem bom diálogo, tem propósito, estão pensando do mesmo jeito, e não vai ter barreira que vai impedir esse povo de construir o que eles querem. Então, se a gente tomar isso para o nosso casamento, imagina só um projeto que não era de Deus, e Deus teve que intervir para que o povo não obtesse êxito naquele projeto, e confundiu ali as línguas, e a gente sabe o final da história. A torre lá, irmão, não era para a glória de Deus, o projeto não era para a glória de Deus, era para a glória do homem. E nós aprendemos que na nossa vida cristã, que nós vivemos, nos movemos, existimos, tudo para a glória de Deus. A finalidade da nossa vida, do nosso louvor, é para a glória de Deus. O sucesso do nosso casamento, a prosperidade da nossa família é para a glória de Deus. Mas o projeto de Babel era um projeto para a glória do homem. E a boa notícia é que a família é um projeto de Deus, e não é um projeto do homem, a família. E Deus, além de ter um plano para nossas famílias, Ele zela para cumprir os projetos dEle. E essa é a boa notícia para nós. Nós, como casais, estamos inseridos dentro desse grandioso projeto que o Senhor tem para nossas vidas. E é um desejo dEle que as famílias prosperem, que os cônjuges vivam em unidade, porque vão ter sucesso. Mas o que nós podemos ver hoje são famílias, casamentos sendo desfeitos por pequenas coisas, pequenos atritos, pequenas discussões, onde não houve comunicação, onde o diálogo deixou de existir. Então, como é que a gente vai resolver essas pequenas tensões? Gritando, se agredindo? Não, irmão, conversando, dialogando, chegando no consenso, achando um ponto de convergência. E um detalhe da comunicação é que ela precisa ser uma comunicação clara e objetiva. Deixa eu falar uma coisa. Comunicação clara e objetiva. O cônjuge tem que falar para o outro realmente o que pensa, o que sente, o que quer.
de maneira clara, de maneira objetiva, que o outro possa entender. Mas acontece muitos atritos e confusões, porque essa comunicação ela não acontece na vida dos cônjuges dessa forma. Um exemplo: as mulheres elas costumam se comportar como se os varões tivessem uma bola de cristal e adivinhasse ali o pensamento dela. É muito comum a mulher dizer para o marido: eu quero comer algo diferente. E ela entende que esse marido sabe o que é esse algo diferente, mas não sabe. E se você pergunta: o que é que você quer comer? Eu não sei. É algo diferente, não sei. Então você fica na responsabilidade, meu irmão, de adivinhar e de acertar o que ela quer comer. E quando isso não acontece, pode gerar um conflito. Outra vez eu estava em casa e era uma tarde, a Viviane me mostrou alguma coisa no celular, e acho que era uma exposição em algum lugar, um shopping em Fortaleza. Ela mostrou a exposição aí assim para mim: olha, está acontecendo isso no shopping fulano de tal. Eu olhei, eu sei, interessante. Pronto, ela pegou o telefone de volta, guardou, e lá para mais tarde, eu conheço a minha esposa, uma cara assim meio estranha. Aí, o que foi? Nada não. Esse nada não, traduzindo, é tudo, tá? Nem porque você não quis sair, não sei o que. Sair? Para onde quis sair? Eu te mostrei. Não, você me mostrou um negócio que está acontecendo, mas você não falou: olha aqui, está acontecendo isso, ó, vamos, dá para a gente ir hoje? É outra história. Isso é uma comunicação clara e objetiva. Porque eu não ia adivinhar que ela queria ir. Isso pode gerar uma tensão depois. Aí a gente vai ter que ter todo um jogo de cintura para concluir a noite na paz. Mas essa clareza, irmão, é necessária. Chegue e diga: olha, eu quero comer carne do sol lá no João Filho. Pronto, aí a gente vai, né? Longe, mas a gente vai, né? Eu quero comer um açaí ali no, sei lá, no Dom Açaí aqui. A gente vai lá. Então isso é clareza, sabe? Você expressar realmente o que você quer. E as conversações, muito importantes para o casamento, elas vão gerar o que, irmão? Acordo. E o acordo é necessário para o equilíbrio da família. E muitas vezes esse acordo, para que possamos cumprir, vai exigir um sacrifício nosso. Vai exigir que nós cumpramos com as nossas promessas. Prometeu? Cumpra. Em qualquer área da sua vida, por favor, prometeu, cumpra. Prometeu que em casa vai conversar com o menino que tirou sua paciência na rua? Chega em casa, converse com ele. Porque depois você vai falar de novo com esse menino e ele não vai estar nem aí para você. Menino, chegar em casa, tu vai levar uma. Não fale isso se você não quer fazer, porque você vai tirar a sua própria autoridade. Então, assim, crianças, elas têm a expectativa de que os adultos estão falando sério. Mas quando elas veem que aquilo é uma brincadeira, elas vão perder, você vai perder toda a credibilidade com ela. Eu lembro que meu pai ele tinha um defeito de prometer as coisas para a gente. Porque, assim, criança perturba, né, irmãos? E meu pai dizia: amanhã eu faço, amanhã eu dou, semana que vem eu compro. E nunca chegava. E frustrava a gente, sabe? Então, assim, mas ele fazia isso para que a gente parasse de perturbar lá a ele. Mas isso é ruim, porque a criança lembra. Eu tenho vários anos, né? Várias décadas, e lembro disso como se fosse hoje. Isso é ruim para a criança também. Então, cumprir promessas muitas vezes é difícil. É mais difícil ainda para quem vive com uma pessoa que não tem a palavra.
É tão ruim viver com pessoa que não cumpre sua palavra. E o pior também é viver com pessoa que só quer as coisas do seu jeito. Tudo tem que ser do seu jeito. No casamento, irmão, é difícil a convivência dessa maneira. Porque às vezes eu preciso ceder. Às vezes a minha esposa precisa ceder. E esse é o jogo de cintura que a gente tem que ter para que a vida conjugal prossiga. Os interesses próprios, eles têm que ficar abaixo dos interesses familiar. É assim que funciona o casamento. Então, um outro desafio que nós precisamos ter cuidado na vida conjugal é a parte da economia doméstica. Essa tem sido uma das maiores dificuldades, que quando o casal não encontra um equilíbrio, pode gerar grandes conflitos, seja ele casal crente ou não. A questão das finanças do lar. Os casais precisam compartilhar a vida financeira, encontrar meios para que a paz não saia do seu lar por questões financeiras. Porque assim, o dinheiro, irmãos, nós precisamos entender que o dinheiro, ele tem que ser encarado não como um objetivo de conquistar o dinheiro, não. Certo? Assim, o objetivo nosso é conseguir as coisas através do dinheiro, mas que esse dinheiro não possa dominar nossas vidas. Agindo assim, nós vamos ter uma vida de mais contentamento. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todo mal. E você pode imaginar o que é que se faz por dinheiro? Por dinheiro as pessoas matam, por dinheiro as pessoas roubam, por dinheiro os governos destroem uma nação. Já pensou o tanto de mal que as pessoas fazem porque amam o dinheiro? Então o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E Jesus adverte que o dinheiro, ele pode competir de igual para igual com o amor a Deus. Então, você tem que ter cuidado para que o dinheiro não roube o espaço de Deus no seu coração. O casal precisa conversar sobre finanças, sobre dinheiro, né? E tentar solucionar qualquer problema que venha a acontecer antes que cresçam. E eu vou dar aqui algumas dicas para você em relação a isso. A primeira dela é: não gaste acima do que ganha. Bem óbvio, todo mundo sabe disso. Cuidado com o crédito, irmão. Aquele cartão que tem 5 mil não é seu, não é dinheiro seu. Aí a pessoa vai lá, ganha 2 mil reais e tem um cartão com 5 mil e gasta os 5 mil todinho. Aí vem a fatura de 5 mil para pagar, aí o irmão chega na igreja dizendo: irmão, olhe por mim que o diabo está se levantando. O diabo está agindo na minha vida, o devorador. Eu dou o dízimo, eu dou a oferta, mas o devorador, ele está agindo. Aí o devorador fica assim para ele: Eu que pego o teu cartão? Não, irmãos. Então a gente precisa ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, irmão. Não comprar acima daquilo que não pode pagar. E eu não falo só das irmãs. Tem irmão também que gasta, que não se controla. Então, esses fatores, eu estou falando de pessoas saudáveis, que trabalham e têm o seu salário. Mas muitas pessoas não têm, fazem serviços avulsos. E fica mais difícil ainda controlar a vida financeira. Comprar, irmãos, abaixo do ganho, nunca comprar acima do ganho, é um desafio para a família moderna. Porque você abre a televisão, tem uma propaganda de refrigerante e o cara lhe induz a comprar um carro. Se tem uma propaganda de batatinha, o cara está lhe induzindo a comprar uma moto. Então, nós vivemos num mundo que nós somos assim, diretamente influenciados a fazer aquilo que a gente não quer.
E muitas vezes a gente pensa, eu tenho um crédito, eu vou terminar de pagar uma conta, no próximo mês eu já meto uma fatura para o mês seguinte, quando acabar uma, já começa a outra. Então é isso. A gente vive preso e tem que ter muito cuidado para que não se torne ali um vício, uma prisão verdadeiramente, e não traga conflito para os lares. Um lembrete que eu quero deixar para os casais é que, quando você casa, irmão, que você une a sua esposa, ao seu marido, né? Por que os casais se tornam um só? Uma só carne? Porque, irmãos, a mulher ela não foi feita do barro, ela foi tirada do homem, e ela volta para aquele homem. Eles se tornam uma só carne, verdadeiramente. Então, assim, não existe depois de casado o meu dinheiro e o dinheiro dela. Não existe. Esse aqui é meu, eu trabalhei, é meu. Isso aí é teu, tu faz o que tu quiser. Não. Lembra da individualidade? Tem que sair. Então, o dinheiro é o dinheiro do casal. É o dinheiro da família. Se isso não acontece no seu lar, se há restrição quanto a isso, vocês poderão ter sérios problemas no futuro, e se não já estiverem tendo. Se um não sabe quanto o outro ganha, se um não sabe quanto o outro gasta, se um não sabe quanto o outro investe, se um não sabe quanto o outro poupa, se o marido esconde o contra-cheque da esposa e a esposa faz o mesmo, fica muito difícil dentro de um lar o equilíbrio financeiro. Eu conheço marido que pede dinheiro emprestado às esposas. Como assim? Porque cada um tem a sua individualidade. Hoje nós vivemos numa sociedade que as esposas elas trabalham fora. Elas vão ali ajudar na manutenção do lar. Coisa que antigamente só era o marido que fazia, mas agora as irmãs estão saindo, estão alçando voos, estão conquistando espaço. Isso é ruim? Não. É ruim quando isso traz um desequilíbrio para dentro do lar. A mulher acha porque ganha às vezes mais do que o homem, ela tem que ser o cabeça do lar. Isso pode causar conflitos. E muitas vezes a irmã, ela trabalha de segunda a sexta e chega em casa cansada à tarde. O irmão trabalha de segunda a sexta, chega em casa cansado à tarde e tem uma pilha de louça para lavar, e tem uma pilha de roupa para colocar na máquina, e tem a casa para varrer. E o homem acha que é tarefa da mulher, que já vem cansada também, sabe? E pode gerar conflitos também. O homem ele tem que entender que as tarefas do lar, elas precisam também ser compartilhadas. Irmão, não vai doer a sua mão se você varrer uma casa. Você não vai perder a sua masculinidade se você lavar uma roupa. Quem não tem máquina de lavar. Você não vai perder a sua masculinidade se você fizer um almoço, se você lavar um banheiro, se você ajudar. Aí o cara deixa a mulher sozinha, cansada, fazer tudo. Aí na hora de dormir, a mulher tem energia para quê? Não tem energia para nada, irmão. Está cansado, tem um outro dia esperando, uma nova batalha. Então, nós vivemos numa modernidade que nós precisamos nos adaptar a essa modernidade. E é um desafio para os lares cristãos isso. Uma outra coisa é priorizar as necessidades. Cuidado com as necessidades. Na realidade, eu digo cuidado com os desejos. As prioridades do lar têm que estar acima dos desejos dos cônjuges, irmão. Cuidado, assim, de comprar, focar no seu desejo e esquecer a necessidade real da família. Será que você precisa mesmo daquele produto? Será que eu realmente preciso desse sapato, desse vestido, dessa roupa? Será que realmente eu preciso trocar de carro, trocar de moto? Ou é só um desejo do meu coração? Eu não vou atrapalhar as finanças do meu lar fazendo isso? Então a gente precisa focar muito nisso. E
Eu vou concluir agora, porque o tempo já não permite. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. A solução para todas as questões familiares está em Deus. Todas. Porque Ele é o autor da família. Ele é que sabe fazer a minha e a sua família dar certo. O projeto de Deus só vai ser refletido na minha casa se o autor tiver espaço na minha vida e no meu lar. A paz só vai reinar, a alegria, a prosperidade, a união só vai reinar no nosso lar se o autor do projeto chamado família, casamento, estiver no nosso lar. E Deus deseja estar na tua família. Deus deseja fazer parte da sua família. Deus deseja estabelecer um trono dentro do seu lar. E você pode permitir isso hoje. Pode começar por você, marido. Pode começar por você, esposa. Pode começar por você, filho. Não interessa por quem comece. Se você tem a oportunidade hoje de levar Deus para dentro da sua família, faça. Leve a luz que vai dissipar todas as trevas. Leve a luz que vai dissipar todas as obras das trevas. Faça isso. Você pode decidir hoje ser um canal de bênção para a sua família. Deixe apenas que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, no seu coração. E hoje nós temos, não somente hoje, todos os dias, nós temos a oportunidade de permitir que Deus habite no nosso lar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Amém.